Muito bem-vindo, pessoal, ao nosso terceiro IlhaCast, aqui no nosso estúdio, que fica no centro de Vitória, no prédio da CDL Vitória. Hoje o nosso podcast está um pouquinho diferente. Nós estamos com dois hosts. Nosso co-host aqui hoje é o Emerson Meirelles, que é da equipe da CDL Vitória. E nós estamos recebendo aqui na CDL nossos parceiros, o Sebrae, representados aqui pela Silvia de Paula, que é gerente adjunta regional do Sebrae. Seja bem-vinda, Silvia. Muito obrigada. E também a Isabela Calmon, que é gestora de startups do Sebrae. Obrigada, gente. Sejam bem-vindas. E para a gente começar o bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem, façam um pouquinho sobre a jornada de vocês aqui no Sebrae e dessem as boas-vindas para os nossos espectadores. Começar com a mais experiente, né, Isabela? Pode ser. Sou Silvia, como o Arthur falou, 32 anos de empresa. Comecei trabalhando na área administrativa do Sebrae, operacional, mas logo um ano de casa eu já estava na área técnica, que a gente chama, que é atendimento direto ao cliente. Nesses 32 anos, rodei, eu acho que os 78 municípios do Espírito Santo. O Sebrae tem uma área ampla de atuação. Atuei muito tempo na área rural, ajudando o produtor rural, criação de peixe, criação de camarão, de água doce. Agora eu estou aqui, ultimamente, né, os últimos 5 anos, eu estou focada na Grande Vitória, trabalhando os empreendedores urbanos. Então, é uma jornada bem bacana, de muita experiência, de muito aprendizado. O Sebrae trabalha com temas sempre inovadores, Sebrae é vanguarda. Então, para a gente, nesses 32 anos, é sempre um desafio, uma motivação muito legal, porque o Sebrae traz sempre novidades para que a gente possa aprender para poder apoiar os pequenos negócios. Que legal. Que jornada, hein? Isabela. Eu sou mais novata. É maldade falar de jornada no Sebrae logo depois da Silvia, essa jornada linda que ela tem. Mas eu tenho 3 anos de Sebrae e o Sebrae é super dinâmico, já deu para fazer muita coisa. Eu sempre trabalhei com iniciativas de inovação dentro do Sebrae e no último ano eu trabalho junto com as startups, né? Eu sou gestora dos projetos que nós temos para fortalecimento de startups e negócios inovadores. E também trabalho como gestora do ESX, que é nosso maior evento de inovação do Espírito Santo. Que legal. Sejam bem-vindas novamente ao nosso podcast. Obrigada. E para a gente começar, o Sebrae é nacional, mas como que o Sebrae do Espírito Santo atua especificamente aqui nessa nossa região? Operacionalmente, nós temos pontos, agências, né, escritórios regionais que a gente chama nos principais pontos do estado, norte, sul, leste, oeste. Nós temos 5 regionais, né? A gente divide o Espírito Santo em 5 regionais e essas regionais possuem diversos escritórios espalhados pelos municípios, muito deles em parceria com alguma entidade, prefeitura, Senac ou mesmo pontos próprios de atendimento. Então, assim, não tem por que o empreendedor ou o pequeno empresário não nos procurar. A gente tem pontos de atuação em todo o estado do Espírito Santo. Que legal. E qual o principal impacto do Sebrae para os pequenos empreendedores? Já nesse gancho. O Sebrae, ele atua para quem quer empreender, né, para quem quer abrir o seu negócio. Então, assim, não tem como um empresário hoje não procurar o Sebrae pela experiência que o Sebrae tem, né? O Sebrae é uma empresa 60 anos, 40 anos. Temos que buscar essa data exata. Will, busca a data para a gente ir. De experiência, agora me estado, fugiu, tá? E a gente, então assim, a gente tem bastante condições de orientar para quem quer empreender e também para quem já está no mercado, né, o pequeno empresário. Eu costumo dizer que o impacto do Sebrae na vida do empreendedor, só para vocês terem uma ideia, a gente trabalha com informação e a gente trabalha essa informação, conhecimento, por meio de instrução, instrutoria e consultoria. Assim, se o empresário for procurar esse tipo de apoio no mercado, ele vai pagar o que o mercado está cobrando, né? O que um consultor, o que um especialista num tema de gestão vai cobrar do empresário. E os nossos produtos, de imediato, se eles não são gratuitos, eles já têm 70% de desconto para o empresário. Então, vamos dizer, se um produto, se uma consultoria custa, vamos chutar um valor arredondado, R$1.000, o empresário paga 300. E o Sebrae arca com os outros 70%, e ele ainda divide esse valor em até 10 vezes. E a questão não é só o valor financeiro, né, que o Sebrae pode oferecer, é o impacto dentro da gestão do pequeno negócio.
A nossa proposta é aumentar as vendas dos pequenos negócios. A nossa proposta é que esse pequeno negócio tenha mais clientes, que ele consiga estar no mercado, se manter no mercado e que ele consiga ter um faturamento melhor. Então, tudo que a gente faz, tudo que o Sebrae orienta o empresário é para que ele tenha esse objetivo. Mas ele só vai ter essa consequência de aumento de faturamento, aumento do número de clientes, se ele trabalhar essas questões modernas de administração de empresa, que é importante. Que muda o dia a dia, né? Que muda no dia a dia, perfeitamente. É importante, que você falou ali, Silvia, que a gente passa, eu também sou do comercial da CDL, a gente escuta muito os empresários. E muitos não conhecem essa questão do apoio do Sebrae. Muitos pensam assim, a consultoria do Sebrae é R$300. Então, meio que desvalida a qualidade. Não é isso. Perfeitamente. Você está tendo uma consultoria de R$1.000, perfeitamente, só que você está sendo subsidiado pelo Sebrae uma parte do valor. A qualidade da consultoria é a qualidade original. Perfeitamente. A gente deu esse exemplo, mas a gente, vamos dizer, quando eu falo que o Sebrae é inovador, porque para nós, como eu falei, a gente aprende cada dia. Eu acho que deve ter uns 4, 5 anos. E aí acho que a Isabela talvez já tenha entrado nesse momento. As nossas consultorias não são, ou as nossas orientações não são caixinhas fechadas, já modeladas. A gente faz dentro do que o empresário precisa, que a gente chama de customizada. Então, o empresário nos procura com alguma dificuldade, a gente coloca um especialista naquela dificuldade, naquele tema, e ele ali vai fazer uma proposta de atuação específica para aquela empresa. Legal. Então, assim, e essa proposta vem para o Sebrae, e como eu falei, o Sebrae arca com um subsídio para esse empresário e ele custeia os outros 30%. Vou dar um exemplo. Nos últimos 2 anos, por exemplo, muitos pequenos negócios vêm nos procurar porque querem saber se podem aplicar alguma coisa de inteligência artificial ou alguma plataforma no negócio deles. E o Sebrae tem que estar pronto para dar esse tipo de orientação, para ter alguma palestra, alguma consultoria, algo que possa orientar eles para esses novos desafios, né? Porque antigamente não, coisa de 4 anos atrás era algo que não via, era algo que não era perguntado, né? Então o Sebrae realmente sempre tem que estar na vanguarda, sempre pensando na inovação, para dar o conselho, a orientação, a consultoria mais atualizada para o pequeno negócio. Então, dando uma dica aqui para o pequeno negócio, se você pensou em contratar alguma consultoria, antes passe no Sebrae. Converse com a gente, troque uma ideia, isso é gratuito. Os nossos atendimentos são agendados, mas não havendo um agendamento, um atendimento no momento, o cliente chegando na agência, a gente atende. E nós temos os nossos canais, né, online, então a gente está atendendo o cliente tanto presencialmente quanto online, então não tem por que ele não nos procurar, nos perguntar, nos questionar, e para ele verificar realmente aquilo que o Sebrae pode contribuir para ele. Não só para quem já está no mercado, Arthur, mas também para quem quer empreender, né? E eu costumo dizer também, eu acho assim, muitos deixam de aproveitar essa oportunidade, e não só Sebrae, o próprio Sistema S, né? CDL, a gente tem muita instituição de apoio aos pequenos negócios, né? Não tem por que um empresário ou um futuro empreendedor só da cabeça dele. É importante ele pesquisar, ele estudar, mas nós temos instituições com especialidade, com experiência para dar esse tipo de orientação, esse tipo de apoio. Então, muitas vezes é uma oportunidade que ele perde achando que é caro, ou achando que é burocrático, ou achando que ele já sabe tudo, que ele não tem o que aprender, né? Exatamente. Para quem quer empreender, a gente tem ferramentas modernas, ágeis, muito bacana. Você conhece, já fez o Empretec. É um treinamento interessante. Ele é da década de 80, ele é antigo em relação à proposta, mas metodologicamente ele é super moderno. Ele é renovado com essas ferramentas ágeis que a Isabela falou. Então, assim, e é um treinamento onde ele se autoavalia enquanto empreendedor, aonde ele precisa melhorar, aonde ele já tem um potencial que ele pode investir, que risco é esse, qual é esse grau de risco que ele pode correr, e é um treinamento de autoaceitação. A gente tem uma aceitação de avaliação durante esses anos todos de mais de 95%, porque realmente é muito dinâmico, e quem sai de um tipo de capacitação desse, que a gente chama de imersão,
hoje são 5 dias, é onde ele para pensar e fala assim, nossa, ainda bem que eu fiz esse curso, porque eu preciso ainda melhorar algumas coisas antes de eu começar a empreender, ou que bom, já estou pronto, já estou mais seguro para eu poder empreender. Porque o que eu acho que leva o empresário, qualquer pessoa na nossa vida, é o poder de decisão. Quando a gente tem informação e a gente está seguro, a gente toma a decisão mais acertada, né? Que momento é melhor para a gente empreender, que momento é melhor para eu estar inovando dentro da minha instituição, mas esse poder de decisão e essa segurança provém desse conhecimento que ele tem que buscar constantemente, né? E o Sebrae proporciona isso com diversas ferramentas para que ele possa ter essa segurança. E nós temos muitos cases de sucesso no Empretec, né? Muitos empresários de sucesso hoje em dia, um dos fundadores do PicPay, por exemplo, fala nas suas palestras, nas suas mentorias, que o Empretec foi um momento de transformação, deles realmente amadurecerem como empreendedor. Você já fez Empretec? Fiz Empretec, sou empreteco, sou defensor também da bandeira. O Empretec mudou vira chave, né? Que bom. É outra etapa. A gente é importante quando a gente ouve um empreteco ou um empresário falando do trabalho que a gente faz, porque a gente falar, né, a gente tenta mobilizar o empresário para que ele realmente procure, mas quando o empreteco, um cliente, dá um depoimento desse, é muito bom, porque valida, né, tudo aquilo que a gente está falando. Vale muito a pena o investimento, tá? É aí uma imersão ali que você transforma a mente, tira a zona de conforto, não tem zona de conforto no Empretec. Perfeito. Não pode dar spoiler, né? Empretec é um curso que você pode fazer uma única vez na sua vida. Não pode fazer mais. Acho que é pela ONU, né? É pela ONU, é um curso que foi idealizado pela ONU e ele avaliou no mundo. E avalia, né? Porque, como eu falei, ele é super renovado. Que características empreendedoras faz um empresário ter sucesso? Perfeito. Então, assim, que comportamento ele tem que ter para que ele possa ter um grau de sucesso maior do que os outros, né? Então é muito legal porque você se autoavalia e comportamento você pode aprender, né? Você pode mudar. Aquilo que a gente não nasce, a gente pode aprender. E o Empretec orienta nesse sentido. Então, se você quer empreender, já empreende, pensa em empreender. Perfeito. Vale a pena oportunidade para quem quer iniciar o empreendimento. Até quem já tem empreendimento, já tem uma empresa no mercado, é ótimo para dar uma revolucionada, uma autoavaliação, uma atualizada, e ele parar para pensar onde que ele pode levar a empresa dele. É muito bacana, vale a pena. Principalmente agora, né, que até a Isabela falou, a parte da tecnologia, né, da inteligência artificial, é muito alto. Então é bom, de fato, estar sempre atualizando, né, ver que está em alta, e buscar esse apoio e suporte, né, que soma muito para o empreendedor, né. E a gente utiliza também as ferramentas ágeis de IA no Empretec, porque já está no nosso dia a dia, né? A gente utiliza esse tipo de ferramenta no nosso dia a dia, então na empresa é fundamental que isso aconteça também. Top. E você falou de vários projetos e iniciativas do Sebrae, né? E teve algum que mais te impactou nesses últimos anos? Olha, o Sebrae, ele é muito dinâmico, né? A gente trabalha desde o empreendedor, como eu falei, ou quem quer empreender, como a própria gestão pública. O Sebrae tem um projeto de uns 4 anos também para cá, 5 anos, chamado Cidade Empreendedora, onde a gente atua diretamente com as prefeituras municipais dos 78 municípios, apoiando e potencializando as ações que aquela gestão municipal possui para facilitar a vida do empreendedor e do empresário do seu município, com menos burocracia, com o trabalho de orientação para quem quer empreender, para que ele possa registrar a empresa dele de maneira mais ágil, a própria parte de gestão ambiental dentro da empresa, compras governamentais. Então, o Sebrae ele atua tanto no poder público, no sentido de apoiar o pequeno negócio, o pequeno empreendedor. Então, isso é um projeto que eu acho que impactou todo mundo. Foi uma surpresa nossa da gente poder fazer isso junto ao município e também do próprio município empreendedor, vendo que isso é um projeto que trouxe resultados bastante interessantes. A gente está nos 78 municípios com esse projeto. A gente tem calamidades de chuva aqui no estado, né, que a gente passa por tanta dificuldade, e a gente implantou um projeto chuva para apoiar os empreendimentos que tiveram, né, problemas sérios de perda de mercadoria, de equipamentos. Então, o Sebrae fez projetos para apoiar esses empreendedores a adquirir esses novos equipamentos, essas matérias-primas, para que eles pudessem começar ou o próprio estabelecimento.
Então, assim, o Sebrae, o projeto de inovação, o SX, que a Isabela vai falar aqui, que é muito bacana, né? Que é um impacto na vida de todo mundo, né? A tecnologia veio para impactar a vida de todo mundo e o Sebrae também se viu nesse momento dele ter também que se reinventar nesse sentido. Então, são projetos que a gente atua, assim, que o Sebrae está sempre trazendo de novidade para nós. E atualmente o projeto de turismo, que a gente está atuando fortemente nos 78 municípios do Espírito Santo. Legal. E você, Isabela? Pode repetir a pergunta? Quais projetos ou iniciativas que mais te marcaram nos últimos anos? Eu preciso falar das iniciativas de inovação, né? É claro, a Silvia já falou um pouquinho. Primeiro o SX, eu acho que é uma iniciativa muito forte, mas acho que mais depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? Sim. Não vou dar spoilers, vou deixar mais informações para depois. Mas dentro da inovação a gente tem também diversas iniciativas que eu vou pegar um pouco dessa separação que a Silvia fez. Dentro da inovação, a gente tanto ajuda internamente as startups, né, com consultorias, instrutorias e outros negócios inovadores, né, e às vezes com atendimentos mais clássicos, vamos falar, né? Porque a startup é inovadora, mas também vai ter problema de gestão administrativa, gestão de pessoas, vai precisar desse tipo de apoio. Mas também, junto com os municípios, nós temos apoio aos ecossistemas de inovação. Ecossistema de inovação é bem nessa noção de biologia mesmo, né? De que diversos atores desses municípios, dessas regiões, precisam atuar em conjunto para que a inovação possa florescer. Não existe isso da inovação, um único ator chegar lá, ser um super sucesso e mais inovação sair dessa região. Não, é poder público, os governos, é os empresários, é as universidades e faculdades, é as startups, é a sociedade, é todo mundo em conjunto atuando para daí a gente ter mais oportunidades e uma inovação mais forte. Então, o Sebrae, ele trabalha muito de colocar todo mundo que está trabalhando com isso na mesma mesa para conversar e ter iniciativas juntos. Legal, obrigado, Isabela e a Silvia. Agora eu queria falar um pouquinho sobre um conteúdo que a gente vai fazer exclusivo. Comentei com vocês, eu falo com o pessoal aqui agora. Esse podcast é um dos nossos principais parceiros, se não o principal parceiro, todas as CDLs do estado, do Brasil. Que é uma dúvida que a gente escuta com frequência de alguns associados da CDL Vitória, que são prestadores de serviço. Muitos falam que nem sabiam que era possível. E esse conteúdo vai ser exclusivo para o nosso YouTube e o nosso LinkedIn. A gente vai soltar nas nossas plataformas específicas de rede social. E é sobre a prestação de serviço, ser um consultor do Sebrae. Como que funciona? A primeira pergunta é: como que funciona o processo para se tornar um consultor credenciado do Sebrae? Bacana a sua pergunta, Arthur. E a gente é bastante procurado com essa dúvida. Como a gente colocou, o Sebrae atua nos 78 municípios do Espírito Santo, e o Sebrae é nacional, né? A gente atua em todo os estados. A gente não... O quadro de funcionários do Sebrae, a gente não tem pernas para atender a todo o empresário que nos procura. Não sei se todo mundo sabe, mas de 100% das empresas registradas no Brasil... e vamos colocar também no estado do Espírito Santo. Pensa em 100% das empresas que são registradas, que existem no Espírito Santo ou no Brasil, aproximadamente 95% são micro e pequena empresa. Então, assim, se nós temos 100 mil empresas no Brasil, registradas no Brasil, e esse número é muito maior, 95 mil são clientes Sebrae. Então, assim, a gente não tem como atender dentro do quadro de funcionários do Sebrae essa gama de clientes. Então, a gente tem os parceiros que são os nossos fornecedores, que são os nossos credenciados que a gente chama. Então, nós temos o Sistema de Gestão de Fornecedores, que é o SGF, onde a gente credencia esses fornecedores, e aí entra fornecedores aí da parte operacional do Sebrae e da nossa parte técnica, que são os nossos consultores e instrutores.
E aí ele se credencia, esse edital ele está aberto permanentemente no nosso portal, es.sebrae.com.br. É só descer a página, entrar na página principal do Sebrae, vai ver lá, edital SGF, ele está permanentemente aberto, ali está tudo detalhado, o que ele precisa fazer para ele poder ser um credenciado. Mas o que eu posso adiantar a gente trabalha com atendimento, apoio a pequenos negócios. Então, assim, a gente trabalha com praticamente todos os temas de gestão de empresa, de inovação, de tecnologia, de atendimento ao cliente, de marketing digital, de planejamento, de gestão de pessoas. Então, assim, a gente tem uma gama de especialidades que ali o especialista, né, o consultor e o instrutor, ele pode se cadastrar para fazer esse trabalho junto com o Sebrae. Já puxando esse ponto aí, Silvia, qual o principal perfil mais buscado pelo Sebrae atualmente? Sim, tem algum perfil em falta hoje no estado aqui que você vai estar buscando mais parceiro? Não é que esteja em falta, mas é uma área que o Sebrae tem atuado nesses 3 anos, nesses 2 últimos anos, e iremos atuar nos próximos 2 anos de maneira muito enfática, que é o turismo. Então, assim, a gente está trabalhando o setor de turismo nos 78 municípios do estado. Importante. E aí, esse perfil, né, essa especialidade de conhecimento do turismo, turismólogo, até guia de turismo que possui alguma especialidade voltada nesse setor, a gente tem buscado mais. Então, assim, como eu falei, as outras especialidades estão sempre fortes, porque a gente atua com os empresários dentro das áreas, todas as áreas da empresa. Mas, ultimamente, o turismo está sendo mais requerido e a gente até solicita, se tem turismólogo aí, que se puder cadastrar no Sebrae, porque a gente tem bastante cliente para a gente atender voltado para isso. E aí, posso dar um adendo aqui? Pode. Quando a gente fala em turismo, a gente fala empresas de um modo geral, né? Porque quando a gente recebe um turista, seja ele de fora do estado ou quando a gente, né, vai ser turista no interior do estado, a gente precisa de todo o apoio de uma viagem, né? De transporte, de manutenção daquele veículo, vamos dizer, se ele está de carro, de alimentação, de hospedagem, de passeio, de farmácias, né, de uma oficina mecânica, de supermercado. Então, o turismo é o nosso foco. Mas a gente trabalha o turismo também nesse contexto, para que esse apoio tenha de maneira forte para o turista. Para que o comércio daquela região consiga atender o turista da forma adequada, né? Perfeitamente. Para que a farmácia consiga se comunicar com o turista, seja daqui, seja internacional. Perfeitamente. E a gente tem feito um trabalho muito legal e hoje o que está muito forte no mercado como um todo de turismo é o turismo de experiência. A gente tem visto no mundo, né, países, cidades restringindo a ida de turistas, porque não comporta mais, né? Está sendo um volume muito grande de pessoas. Então, assim, a gente também tem essa preocupação no estado, a gente tem um estado lindo, o estado do Espírito Santo é um estado pequeno, e o turismo de experiência ele é bacana porque ele não é um turismo de consumo de massa, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer que o turista realmente tenha uma experiência. E o turismo de experiência, ele é assim, é com agendamento, não é para receber um grupo muito grande. Sim. Então, menos agressivo. Não adianta você chegar naquele empreendimento turístico se você não agendou, se você não marcou, porque você não vai ter como ser atendido ou entrar, porque tem todo esse processo antes. E é um setor bastante valorizado, né? O turismo, o lazer, a qualidade de vida, o bem-estar, né? Nosso é muito valorizado hoje. Então, o turismo traz isso, esse momento de lazer, de descanso, de alegria. Então, assim, e é bacana porque a gente trabalha essa alegria, esse lazer, essa descontração com o empreendedorismo. Que legal. E você falou de perfil, eu diria 3 características são muito importantes para alguém que quer se credenciar com o Sebrae. Acho que a Silvia pode até falar mais, que a Silvia tem 30 anos de experiência com consultores e instrutores. Mas eu falaria que organização é um ponto, assim, chave. O Sebrae tem suas regras, é uma entidade do Sistema S, precisa ser uma pessoa organizada, que registra tudo, que consegue fornecer as evidências e tudo necessário da consultoria. Precisa ser uma pessoa com uma comunicação muito boa, tanto comunicação com o Sebrae, mas principalmente a comunicação com
o pequeno negócio que vai atender. E ser uma pessoa boa de atendimento e dinâmica, né? Porque vai encontrar, como a Silvia falou, tem diversos tipos de pequenos negócios. Sim. Vai ter desde estúdio de tatuagem, a uma startup, a um fornecedor da cadeia do petróleo. Então tem que ter esse jogo de cintura, de saber que para uma pessoa você vai poder dar um atendimento sobre uma tecnologia avançada, sobre design, mas para outra pessoa ainda nem começou a usar o Instagram no negócio dela. Então tem que saber os diferentes casos. E a Isabela colocou muito bem colocado, você vê assim, o perfil e as características dos negócios que a gente atua, e o nosso consultor ele tem que ter também. Então, assim, quando a gente faz esse credenciamento, a experiência dele conta muito. Ele também tem que provar uma experiência em determinada área, em determinado setor, porque a gente trabalha muito generalista, mas o especialista é fundamental em determinadas situações dentro da empresa. Então, essa experiência comprovada dele é importante para a gente. E essas características comportamentais que a Isabela falou é fundamental, né? A gente chama também de escuta ativa. É importante que ele saiba ouvir do empresário a dificuldade que ele está tendo, para que a gente possa oferecer de maneira adequada uma solução efetiva e eficaz para o negócio dele. Então, essa escuta, a paciência de ouvir, a comunicação clara, como ela falou, e a organização e planejamento para que ele possa passar isso para o empresário é fundamental. Isso também é avaliado no Sebrae, não só a parte técnica, mas essa parte comportamental também. Legal. E qual o impacto de ser um consultor no ecossistema do negócio de Capixaba? Como eu coloquei, a gente atua nos 78 municípios, e se não fosse essa parceria que a gente tem com esses consultores, a gente não teria tanta abrangência de atuação. Nós temos um quadro bastante amplo de consultores dentro do Espírito Santo, a parceria é forte, ele representa o Sebrae na hora que ele está fazendo aquele atendimento, todo o processo é feito pelo Sebrae, o empresário procura o Sebrae, a gente faz também a escuta diagnóstica, a gente avalia a necessidade dele, a gente indica o consultor que pode atendê-lo, mas a partir do momento que a consultoria e a orientação começa por esse consultor, ele está sendo o Sebrae nesse momento. Então, para a gente, esse acompanhamento, esse feedback junto com o cliente, com o consultor, é fundamental, porque ele, enquanto consultor, está representando o Sebrae junto àquela empresa. É o que você, Isabela, falou, né? Tem que ter aquele talento de ensinar, aquela forma lúdica de falar para todos os níveis de conhecimento, porque eu também trabalho, como eu falei, trabalho na rua, tem todos os níveis de empresário na rua, e tem gente que precisa daquela atenção para dar aquele... uma virada de chave na empresa, e é uma oportunidade para você que quer virar um credenciado, que sonha em trabalhar nessa questão de capacitação de empresas, de empresários. Então, o caminho primeiro é o site. Site é s.sebrae.com.br, e ali desce edital SGF, e dali, Sistema de Gestão de Fornecedores. Então, ali é para fornecedores e para consultores instrutores e consultores do Sebrae. Tá. Aí, a partir dali, do credenciamento, ele é selecionado ou não? Aí a nossa equipe de credenciamento entra em contato com ele, verifica a documentação que ele tem que apresentar. O Sebrae possui metodologias próprias de atuação e de orientação ao empresário, mas a gente também aceita, não seria a palavra mais adequada, mas se o fornecedor, se esse consultor, instrutor, ele tem uma metodologia própria e que traz um resultado e que possa ser aplicado ao pequeno negócio, o Sebrae também aceita essa metodologia vinda dele, com o nosso acompanhamento, com o nosso direcionamento. Então, assim, quando eu disse que é customizada, não é um produto fechado, né? Para cada empreendedor, a gente tem que ter um olhar diferenciado. Tem que ser dinâmico, né? Essa experiência que esse consultor traz, essa metodologia dele, a forma que ele aborda e passa a informação para o cliente, a gente aceita quando a gente verifica que aquilo realmente é adequado. E no mercado a gente tem profissionais muito qualificados no Espírito Santo, raramente hoje a gente traz profissionais fora do estado para poder fazer algum atendimento nesse sentido, mas assim, um instrutor, um palestrante renomado, né, de grandes massas, mas o trabalho que a gente desenvolve dentro do Espírito Santo é uma coisa
coisa muito nova quando a gente tem que trazer um consultor de fora para que ele possa passar alguma metodologia para os nossos consultores, mas 99% dos nossos atendimentos é feito com consultores, com instrutores dentro do Espírito Santo. Isso é muito bom. Que legal, Silvia. Acho que a parte de consultor é esse ponto, que muitos perguntam, muitos buscam. Primeiro caminho, site do Sebrae, fazer o credenciamento e seguir e se atentar essas exigências que tem que ter um consultor. Esse perfil, né? Esse perfil que o consultor precisa ter para poder atender os nossos empresários, que é quem gera emprego aqui no nosso movimento, no nosso estado. Perfeitamente. E voltando, Silvia, Silvia e Isabela, para o nosso assunto do Sebrae, eu queria te perguntar, vocês já falaram muito disso já, mas o que motiva mais vocês nesse trabalho? A Silvia, o que motiva a Isabela nesse trabalho? Vou falar até de um assunto que eu já falei, que é o turismo, né? A gente tem desenvolvido um trabalho aqui no centro de Vitória, né? Você falou que nós estamos no prédio da CDL aqui no centro, e o centro é um território histórico de turismo fortíssimo, né? É a capital nós estamos em Vitória, que é a capital do Espírito Santo, e nós estamos no centro histórico de Vitória, né? Aqui tem uma riqueza cultural, arquitetônica, gastronômica, musical, fantástica. E aí, esse mote do turismo que a gente tem atuado aqui no centro, junto com os parceiros, o que a Isabela falou mais cedo é fundamental. Hoje ninguém faz nada sozinho, o Sebrae não faz nada sozinho. Tudo isso que a gente está colocando aqui, mas é em parceria, inclusive a desenvolvimento de projetos, aplicação de projetos, de consultoria, sempre em parceria com essas instituições que atuam em prol dos pequenos negócios. CDL é um parceiro forte, Prefeitura Municipal, Sindilojas, FEMICRO, e tantas outras instituições, e depois a Isabela vai falar das instituições parceiras dela, da parte de inovação, do ecossistema de inovação. Mas assim, e aqui no centro a gente tem feito um trabalho muito bacana, porque o centro, eles costumam falar que o centro de Vitória só revitaliza quem morre, né? O centro não morreu, o centro está se requalificando. E é legal porque a gente conseguiu juntar uma gama de instituições e empresários para a gente movimentar o comércio local. Como eu coloquei, um turista que vem para o centro de Vitória, ele precisa passear, ele vai andar pelas ruas, ele vai nos mercados, ele vai nas lojas, ele vai no comércio, ele vai nos pontos turísticos. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando esse comércio e esses empreendimentos para receber bem esse turista, né? Lançamos a campanha há pouco tempo, tem um mês e pouco, salvo engano, foi em maio. O centro só vem, inclusive estou aqui com o bottom da campanha, e é muito legal porque o empresário abraçou essa ideia, né? E a ideia é que ele divulgue o empreendimento dele, que todo o empreendimento do Centro de Vitória divulgue os seus empreendimentos, mas divulgando a campanha, promova o seu empreendimento divulgando a campanha O Centro Tem Só Vem, porque o centro tem muita coisa legal, como eu acabei de falar, o centro tem gastronomia, o centro tem igrejas belíssimas, o centro tem museu, o centro tem cultura com o teatro, Glória, o centro tem os empresários, as empresas que estão aqui estabelecidas, a gente tem polo de noiva, a gente tem polo de óticas, né, bastante, a parte musical também, de instrumentos musicais. O centro tem 2 mercados bacanas, que é o mercado municipal e o mercado da Vila Rubim. Então, assim, a ideia é a gente estar potencializando tudo isso que o centro tem de legal. E isso tudo vem do projeto de turismo que a gente está desenvolvendo. Aqui em Vitória, a gente escolheu alguns territórios que a gente chama para trabalhar efetivamente o turismo, e o centro de Vitória é um deles. Que legal. Eu acho que a minha resposta pode ser até um resumo de toda a fala da Silvia, que eu falaria em uma palavra, que é transformação. Eu acho que o que mais me motiva dentro do Sebrae é você ver a transformação que o Sebrae, junto com parceiros sempre, pode causar, tanto em territórios como na vida das pessoas, né? Eu falei, eu tô aqui há 3 anos, mas tem gente que quando eu entrei, eu vi chegar no Sebrae com uma ideia, e hoje já tem uma empresa crescendo, recebendo investimentos, mudando realidades. A gente vê essa transformação de territórios. Eu vou até citar um exemplo que a Silvia faz muito parte.
De 2 anos para cá, eu sempre passei o Natal no centro, né? Sempre vivi essa época do ano aqui mais perto do centro, por conta da minha família. E nos últimos anos está sendo bem mais bacana, porque tá com toda essa programação do Natal Luz, né? Toda mudança. E você vê essa transformação que o Sebrae pode fazer junto com parceiros através de um projeto. Bacana. A próxima pergunta a gente já basicamente respondeu, né? Que é quais áreas do setor do Espírito Santo têm recebido mais atenção do Sebrae, que é a parte de turismo. Sim. Perfeito. Que é a parte de turismo. A gente vai começar com outro bloco agora, que é a parte do SX. Agora chegou o detalhe de quem quer saber mais um pouquinho sobre o SX. Vamos lá. Pode explicar um pouco melhor o que é o SX? Vamos lá. O SX é o Innovation Experience Espírito Santo e é uma verdadeira plataforma de inovação e um evento que hoje em dia é um dos principais eventos de inovação do Brasil. Ele está num nível nacional e é um evento que mobiliza, movimenta, conecta, transforma todo o ecossistema de inovação do Espírito Santo. Quando eu falo todo, vem gente desde lá do norte, pessoal do sul, vem caravana, São Mateus, Cachoeiro, vem todo mundo para se conectar nesse momento que vai ocorrer semana que vem, nos dias 10, 11 e 12 de julho. E ser uma vitrine de tudo que está ocorrendo de bom na inovação no Brasil e também um grande momento de conexão e de nascimento de novas ideias, né? Essa é a 5ª edição do SX. O SX, ele nasceu num formato diferente, né? Porque o SX, ele nasce antes da pandemia. Eu não sei se vocês perceberam, mas o modo como a gente lida com a inovação mudou muito depois desse período de pandemia. Muita gente nunca tinha entrado numa videoconferência, por exemplo. Minha mãe, eu acho que nunca tinha entrado numa videoconferência antes da pandemia e teve que fazer aniversário com minha avó num canto, o tio em outro e cantar parabéns, aquele parabéns que era todo fora de conexão. Mas mudou muito nossas vidas, né? Então, o primeiro SX, ele nasce muito com aquele momento de curiosidade com a inovação, né? Depois da pandemia, ele volta com sua 2ª edição, já com todo mundo mais envolvido, né? Querendo saber o que está de novo, querendo se envolver mais nessa inovação. Mas desde o ano passado, ele mudou um pouco o perfil e esse ano ele vem muito com uma veia de negócios. Então, o SX, acho que todo mundo que está assistindo vai verificar lá que ele está super construído para a realização de negócios, para a realização de conexão, para quem está buscando investimentos, quem está buscando uma mudança prática para a realidade do seu pequeno negócio. Não é só para startups, não é só para a indústria, tem muitas capacitações para todos os pequenos negócios. Todo mundo que busca uma aplicação prática de inovação na sua empresa. Legal. E como faz para poder participar e se mover ainda mais no SX? As inscrições já estão abertas. E tem 2 formas que vocês podem se inscrever. Uma é pelo site sx.com.es, não é .br, é .es. E a outra forma é pelo aplicativo. Se eu fosse vocês, eu já baixava o aplicativo, é só colocar SX ou na loja do Google ou na Apple Store. E pelo aplicativo, vocês já conseguem ver tudo que vai ocorrer dentro do evento, todas as palestras, as oficinas, conseguem já marcar lá e fazer sua própria agenda dentro do evento. E vocês conseguem também já se conectar com os expositores, com os patrocinadores e com as pessoas que vão participar do evento. Então, o aplicativo é uma novidade desse ano, muito bacana, que o ideal seja que vocês já baixem agora para ter esse momento de preparação, né? Para poder ter o melhor do ESX. Porque é muito importante, quando você vai num grande evento desse, que vai ter mais de 20 mil pessoas, e vai ter gente no Brasil todo, você tá preparado, né? Tá com o LinkedIn atualizado, tá com o pitch do seu negócio na ponta da língua, e já tá com tudo programado, né? Dentro do aplicativo você consegue fazer isso, com quem que você vai falar, com quem que você quer se conectar, fazer realmente uma estratégia antes de ir pro evento. Eu acho super importante. Então já baixa o aplicativo, hein? Só olha essa dica aí. E como que uma empresa também pode participar? Uma startup pode participar? Hoje, como expositora, os editais e as vendas já estão fechados, né? A gente já vendeu
até bem cedo, né, para todos os expositores, e a gente já fez já finalizou o edital para as startups, né, porque a exposição para startups, ela é gratuita dentro do evento. Então, Legal. Quem tiver o interesse de expor, eu vou falar para você seguir o Sebrae nas redes sociais, deixar marcado para ano que vem você já está prontinho, não perder o prazo. Perfeito. Mas é claro que dá para você participar, se conectar, buscar investimentos, fazer negócios, mesmo não sendo expositor, né? Então, é se inscrever normalmente no evento, igual fosse público geral, e se preparar, igual eu falei antes, para poder ter a melhor experiência de negócios dentro do evento. Eu quero só complementar. O pequeno empresário, né, às vezes ele tem medo, né, Isabela, de inteligência artificial no seu negócio, a tecnologia no seu negócio, e a gente trabalha com isso o tempo inteiro. O celular é uma forma de IA, o WhatsApp também, a internet, tudo aquilo que a gente trabalha e acessa é um tipo de inteligência artificial. Então, é muito bacana que o empreendedor, o pequeno empresário, ele vá na SX para ele verificar como ele já tem isso na sua empresa e, às vezes, até pouco utilizado, ou como ele pode potencializar, ou então para ele perder essa... Não é medo, mas achar que a tecnologia, que a inovação, esse receio não faz parte do seu dia a dia, muito pelo contrário. A gente tem palestras e oficinas voltadas muito para esse tema, para desmistificar do pequeno negócio, do pequeno comerciante, do pequeno prestador de serviço, que a tecnologia ou a inteligência artificial não faz parte do negócio dele, muito pelo contrário. E a SX é uma grande oportunidade. Ele pode ir lá só para conhecer, só para passear, porque tem muita coisa bacana que ele vai ficar encantado e verificar como ele pode aproveitar também. Silvia, você foi perfeito. Eu acho que tem muita gente que tem medo de conversar sobre inovação. Sim. E inovação é para todos, porque inovação pode ser o que você precisa para tirar, às vezes, uma carga de trabalho que está te impedindo de crescer. Às vezes, é algo que você precisa mudar e, às vezes, nem é uma tecnologia muito avançada, né? Às vezes é o modo de como você vai fazer as coisas, o modo de você pensar o marketing da sua empresa, por exemplo, é inovação, né? Então, às vezes é uma mudança que você tem contato com alguns cases de sucesso, você tem contato com outras experiências, que pode ser o momento de virar a chave da sua empresa, de fazer algo diferente acontecer. E o SX é um dos melhores momentos para você estar fazendo isso acontecer. Show. E quais são as grandes expectativas para a edição desse ano? Olha, as grandes expectativas para esse ano, como eu falei, é ter muitos negócios acontecendo. Eu quero ver muito investimento rolando, ver startups se conectando com um investidor que vai fazer mudar os trilhos dessa empresa. É ver os pequenos negócios conhecendo as novas tecnologias, conhecendo novas formas de pensar e transformando negócios deles. E também ter uma expectativa dos conteúdos do SX, né? A gente está com uma trilha de conteúdo, de palestras e oficinas muito bacanas. Eu já tô no meu aplicativo, eu já tô com tudo salvo, né? Das que eu vou tentar assistir, né? No meio desse trabalho. Mas a gente sempre, todas as edições, teve conteúdos muito legais, acessíveis e aplicáveis, né? Inovadores, com certeza. Então, sempre teve falas que você via que conseguia mudar a mentalidade das pessoas que estavam lá, né? Então, eu tenho uma expectativa muito grande dessa parte também. O sucesso do SX é essa aplicabilidade, né? Essa facilidade para quem empreende e poder aplicar. Eu vou dar um depoimento, depois eu vou fazer a pergunta. Primeiro, o SX é fantástico. Por que eu falo isso? A gente foi no evento do Consebrae, um pós-NRF lá em São Paulo, com o Arnaldo, um grupo de empresários. Cheguei Projeto Comércio do Varejo. Acho que era isso aí. Isso. Pensei, São Paulo, maior evento da América Latina. Você já falou isso pra mim, Arthur, verdade. Cheguei no evento, fantástico. Mas aqui no estado a gente tem. É a mesma coisa, se não melhor. Entendeu? Então, a gente saía daqui para ver os eventos. Não precisamos ir atrás do guru, que é fora de fora, que vem de fora. Não. O conteúdo nosso que a gente
isso como cliente, como depoimento. A pergunta que vem agora que é como que é feita essa curadoria dos conteúdos que são feitos para os palestrantes? Porque é um conteúdo fantástico. O que muitos buscam lá fora, a gente tem em casa. Como que é feita essa separação dos conteúdos? Olha, tem alguns parâmetros e eles são os mesmos em todas as edições, né? Um deles é que o conteúdo precisa ser aplicável, não pode ser uma coisa que é só motivadora, uma coisa muito nas nuvens, Silvia. Porque do que adianta, chão, né? O pequeno negócio vai lá, vai ver, uau, e vai sair, vai se deparar com os boletos, com os problemas do dia a dia e não vai aplicar nada. Então, tem que ser algo acessível, tem que ser algo aplicável, sem deixar de ser inovador, é claro. A gente busca trazer muitos nomes de mercado com experiência prática, né, que possa trazer um case real, um case de sucesso e que não seja algo que fique só na teoria, né. Esse ano, a gente tem algumas novidades, né, como eu falei, esse ano nós temos trilhas de conteúdo. O nosso conteúdo foi construído a partir de 3 trilhas. E essas 3 trilhas, elas respondem uma pergunta do que é necessário a gente comentar sobre inovação. A primeira delas é de transformação digital. Então, essa trilha vai tratar muito dessa perspectiva de tecnologia, muita inteligência artificial, blockchain, cripto, vai trazer muito essa perspectiva mais tecnológica, né? A segunda trilha é sobre criatividade. Não dá para a gente falar de inovação, não dá para a gente falar de como fugir da mesmice sem falar de criatividade, né? Sem falar das técnicas para criar algo novo. E sem falar de crise de criatividade, né? Como é que a gente pode fazer o diferente acontecer? E a terceira trilha é de sustentabilidade e inclusão. Porque quando a gente vai falar de futuro, né? Quando a gente vai falar das coisas que estão por vir, não tem como a gente não discutir um tema como sustentabilidade, né? Até, por exemplo, a Silvia citou, quando você está falando de turismo, não dá para falar hoje em dia de um turismo agressivo, né? Um turismo que não pensa também na sustentabilidade da região. E a gente vai trazer também nessa trilha temas super interessantes como mudança de geração, para como isso impacta o seu negócio, né? Hoje nós temos gerações super diferentes trabalhando juntas, às vezes trabalhando na inovação. Nós vamos discutir... Às vezes nós temos as 3 gerações dentro da empresa, né? Dentro da empresa. Como é que a gente faz... Se relacionando. Como é que a gente faz para fazer isso dar certo? Bom, então você falou bastante na SBSX, né? Então dá pra já perceber que vai ser uma edição, assim, incrível, né? Até porque você fala com brilho nos olhos, sabe? Tipo assim, vai ser incrível. É minha paixão. Bom, quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, né? É totalmente diferente. Então, tem alguma coisa a mais que você queria complementar sobre a SX? Eu queria fazer, você fez seu depoimento, eu queria fazer o meu depoimento, né? Como eu falei, o SX se consolidou como um dos grandes eventos de inovação do Brasil, né? Primeiro virou o maior evento de inovação do Espírito Santo, mas hoje em dia está no calendário de eventos de inovação do Brasil. E a gente vê muito isso observando o nosso edital de startups. Ano passado, nós permitimos que startups de outros estados pudessem vir expor no SX, porque é algo super importante para o ambiente da inovação, né? A gente ter contato com startups de outros estados, transferência de tecnologia, parcerias. E quando eles vieram no passado, veio, acho que foi menos de 100. Mas quando eles vieram, eles ficaram encantados com o evento. Falaram a mesma coisa que vocês falaram. Tipo, nossa, que incrível que tem aqui. E quando a gente abriu esse ano, foi mais da metade de inscrição de startups de fora. Foi mais de 170 inscrições de startup. Muitas que vieram no passado, que fizeram questão de retornar para esse ano, porque viram o potencial do Espírito Santo. Virou um potencial que o Espírito Santo tem para esse mercado de inovação e o potencial do SX. Bacana, Isabela, bacana, eu agradeço novamente por esse bloco, né, sobre a SX, e realmente é isso, o Espírito Santo está inovando dia após dia. A gente vai surpreender ainda a questão de turismo no Brasil. Com certeza. Vamos surpreender ainda. Nós estamos tendo resultados positivos. E aproveitando, Silvia, gostaria de perguntar também se tem algum outro ponto que você queria tocar sobre o Sebrae, sobre o SX... Eu vou tocar num outro ponto, só para complementar o trabalho do turismo, tá? Que é meu foco maior. O foco da Isabela é inovação SX, o nosso aqui é o turismo. Voltando só para o centro de Vitória,
a gente, quando fala na visibilidade dos territórios turísticos, a gente está tentando trazer movimentos para o centro que sejam permanentes e que estejam sempre em evidência, né? A gente vai realizar o primeiro festival gastronômico do centro de Vitória, gastronomia da samba, né? Samba, gastronomia são produtos exclusivamente fortes aqui no centro de Vitória, então a gente juntou isso. Sim. E é um evento que a gente quer realizar todo ano, tornar um evento permanente. E o Festival Gastronômico ele não vai trazer somente gastronomia e cultura, mas a gente quer trazer tudo que o centro tem de bom. Então, vamos ter empresários de lojistas expondo produtos voltados para o centro de Vitória. Essa campanha que a gente está fazendo, tem empresários já criando bolsas, criando blusas, criando bottoms, criando chaveiros, criando copos, com os ícones turísticos representativos do centro, com a campanha. Então, assim, o turismo gerando negócio, né? Essa caneca aqui que a gente tem aqui como exemplo, com pontos turísticos do centro. Então, assim, é muito legal. Vamos ter a gastronomia no festival, mas vamos ter o artesanato, não vamos ter a economia criativa também, que é tão forte aqui no centro. Então, assim, são eventos que a gente quer trazer para o centro estar sempre em evidência. E a Isabela citou também o Natal Luz do Centro, que a gente já realizou 2 anos. Vamos para a nossa 3ª edição. E esse ano a ideia é aumentar mais ainda as luzes no centro, né? Porque a gente quer expandir, que os empresários, os comerciantes, os moradores começam a colocar a luzinha nas suas fachadas para realmente o centro virar um Natal de luz, né? Muito legal. Vamos ter vários espetáculos espalhados pelo centro, não vai ser somente o da Praça Costa Pereira. Então, essa ideia está trazendo esse movimento para o centro de Vitória. A gente já tem eventos aqui próprios, como o Carnaval, que é fortíssimo, que traz esse movimento também. Então, assim, a gente está sempre tentando realizar esses eventos em parceria com essa governança do centro, para o centro estar sempre em evidência, e a gente está trazendo sempre essa visibilidade para cá. E só para complementar que você falou do empresário fazendo bolsa, né, com a campanha, para lembrar que lá no nosso link do Instagram tem um link com material do próprio Sebrae que o Sebrae disponibilizou para que vocês possam utilizar, com post, né, pode usar uma apresentação, até desenvolver uma bolsa, então, para poder promover, realmente impulsionar essa campanha cada vez mais, para poder movimentar cada vez mais o centro de Vitória. E o legal o legal é que a gente vai colocar, ele impulsiona o negócio dele junto com a campanha, né? Não é uma coisa isolada da outra. Inclusive, agora em julho, a gente vai ter uma nova oficina, como é que orienta o empresário, a gente está fazendo diversas capacitações, como orienta o empresário a utilizar essas ferramentas, né? Para poder impulsionar o negócio dele dentro do Instagram. A gente conseguir impulsionar o negócio dele só depende deles. A gente precisa do apoio deles. Tem como ajudar quem quer ser ajudado. Então, a gente conta com o apoio de vocês, o Sebrae, a CDL, as entidades de classe aqui da região, do centro, não só do centro, toda Vitória do estado, estamos aqui para apoiar vocês. Então, caminhando para o final, temos aqui uma rodada de perguntas, um ping-pong aqui de perguntas rápidas, perguntas e respostas rápidas. Vou deixar o Emerson começar com 2 perguntas e eu finalizo com as outras 2, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Um lugar do Espírito Santo que te inspira? Hoje, o centro de Vitória, sem dúvida nenhuma. Não é porque a Silvia está do meu lado, mas é o centro. Para mim, é um polo criativo que não existe em outro lugar. Bom. E uma palavra que define o empreendedor capixaba? Destemido. Eu acho o empreendedor capixaba muito destemido, isso é muito bom. Eu acho que criativo. Falaria criativo. Boa. Corajoso, né? E criativo, olha que coisa boa. Um conselho que você ouviu e nunca esqueceu? Se vai empreender, procure o Sebrae. Aí eu vou puxar, se vai inovar, procure o Sebrae. Muito bom. E o que você vai fazer fora do trabalho? Ixi, eu gosto de tanta coisa. Eu gosto de esporte. Eu já fiz beach tênis. Hoje eu tô fazendo academia. Tem muito gosto, mas adoro pedalar. Pedalo, quando eu não tô na academia, eu pedalo, eu gosto muito. E gosto de sair para restaurante, com a família, os amigos. Curto muito uma boa gastronomia. Eu também curto muito comer. Gosto bastante. É bom, né? Mas um hobby meu é dançar, né? Eu faço dança flamenca. Quem entra no meu Instagram é coisa de inovação e coisa de dança. Meus 2 perfis lá. Ótimo. Legal. É isso. Quer deixar alguma mensagem para o nosso público que está assistindo a gente, escutando e assistindo a gente?
Quero sim. Primeiro agradecer muito, foi muito bacana o papo com vocês, tá? E para procurar o Sebrae, qualquer dúvida, procura a gente, vamos trocar uma ideia, vamos bater o papo, não tenha receio de nos procurar e a gente trocar uma ideia bacana, porque o Sebrae tem muita coisa boa para poder ajudar quem quer empreender ou quem já está empreendendo. É isso aí. Queria agradecer a vocês também, foi super legal esse papo. Falar de novo para as pessoas se inscreverem no SX, sx.com.es, baixar o aplicativo SX. Espero ver todo mundo lá, né? Se achar eu, a Silvia no evento, pode cutucar a gente e falar, te vi no podcast CDL. O SX é 10, 11 e 12 de julho. 10, 11 e 12 de julho, semana que vem. E aí, na outra semana, para não ficar uma semana vazia, é o primeiro festival gastronômico, Gastronomia da Samba, aqui no centro, 18, 19 e 20 de julho. Eu também. Então, finalizando o nosso podcast, esse foi um podcast aqui, pelos meus cálculos aqui, de duas entidades que, somando juntos, são 115 anos de história. Que bacana. 62 anos de CDL, Vitória, e 53 anos de Sebrae de Vitória. Então, são as maiores entidades do Brasil, da América Latina. Perfeito. A CDL, ela é a maior entidade associativista sem fins econômicos da América Latina. Nós somos 500 mil associados no Brasil. Parabéns. Que coisa 12 boa. mil no estado e 1.500 aqui em Vitória. Então, a gente vai chegando assim ao fim do nosso terceiro episódio do IlhaCast. Se vocês têm perguntas, dúvidas para a Silvia, para a CDL, deixem nos comentários que a gente vai tocar o Sebrae para poder responder. Estamos à disposição. Um forte abraço. Valeu, gente. Obrigadão.